Só tem identidade a transexual, o negro, a mulher, e que então o outro não tem identidade. O outro é natureza e nós somos identidade como construção artificial. Existe uma ideologia de gênero, mas ela é a ideologia que produz o gênero, que é o que produz as noções do que é homem, que é o que produz as noções do que é mulher. Eu só posso estar no mundo se eu for compreendido como homem ou como mulher. Existem outras formas de estar no mundo. O meu processo de socialização foi um processo de violência, porque a masculinidade sempre se impôs sobre mim como violência. Para as pessoas que estão na norma, elas precisam pensar quando falam. Será que o que eu estou falando está repleto dos meus interesses de classe, de raça e de gênero? Não quero mais pertencer a esse mundo que produziu a minha exclusão. Quero poder ser gente no lugar que eu estou. A noção de transexualidade, de transexo, são noções que surgem mais no discurso médico, não é? Como forma de nomear um tipo específico de corpo e um tipo específico de identidade, que são as pessoas que, quando nascem, são assignadas com gênero, né? Então, nasceu com pênis é menino, nasceu com vagina é menina. E as pessoas transexuais, as pessoas trans, são pessoas que não se reconhecem com essa forma social de catalogar o corpo delas, não é? Então, a transexualidade, ela é um nome da medicina para nomear essa experiência desses corpos, não é? E aí, é claro, o termo se confunde com outros, né? Como, por exemplo, o transgênero, que vai nomear um conjunto maior de corpos, não só os corpos que são transexuais na perspectiva médica, não é? Quando a gente usa simplesmente trans, que às vezes não fica claro se é para transexual ou transgênero, a gente está nomeando esse conjunto de corpos que não cabem nas formas clássicas de nomear os corpos, de produzir identidade. Travestilidade. E aí, travestilidade já é uma coisa mais complexa, porque a noção do que é travesti é uma noção que ainda é pouco estável, não é? A gente tem um conjunto de definições, a gente tem uma disputa linguística pelo sentido do termo travesti. Mas é importante pensar esse termo historicamente, né? Então, antes, por exemplo, de existir no Brasil, na Argentina, no Chile, na América Latina, que é onde o termo travesti é usado, antes de existir a transexualidade, que veio como uma imposição médica, as pessoas que de alguma forma viviam em desacordo com as expressões de gênero, com a percepção de gênero, com a corporalidade do gênero cisgênero, ela se denominava travesti. Não é? Então a gente tinha as travestis que estavam na rua, algumas travestis que faziam show, e essa identidade ela se constitui, ela vem se construindo e se modificando ao longo dos tempos, não é? Então, se em dado momento a travesti era entendida como um homem que se vestia para fazer show, um homem que se vestia para prostituição, um homem gay, hoje a travesti é reconhecida como uma identidade, não é? Seja a travesti uma identidade feminina, não é? Feminina no sentido de que ela se reconhece como mulher, seja a travesti como uma identidade própria, um terceiro gênero, não é? Então há, inclusive, travestis que se pensam não como homem nem como mulher, mas como travesti. E há travestis que se pensam como uma mulher travesti. Porque existe uma marca na travestilidade, e por isso que a gente pode pensar a travestilidade, que é um conjunto de experiências próprias daquilo que a gente chama de travesti. Não é? Que é uma experiência marcada principalmente por questões de classe no Brasil. Não é? Então, se você pensa no imaginário, você pensa a travesti como aquela que se prostitui na rua e anda com gilete e etc. E a transexual como a Roberta Close, por exemplo. Não é? Então existe um distanciamento na percepção social dessas identidades que é de classe e frequentemente de raça e frequentemente de vulnerabilidade. Não é? Então pode pensar a travestilidade como essa experiência de estar dentro de uma identidade, de pertencer a uma identidade que não tem lugar
ainda constituído no mundo. Né? Então, qual é o conjunto de experiências da travestilidade? Muitas vezes a exclusão, a violência, não é, a prostituição. Então, 90% das travestis brasileiras, por exemplo, se prostituem. Não é? E é uma noção muito importante, tanto para o movimento trans brasileiro, quanto para o movimento de travestis, entender a historicidade, a história desse conceito, porque foram as travestis que iniciaram as lutas demandando os direitos, não só das pessoas trans, mas da comunidade LGBT em geral. Existe uma discussão grande sobre isso, porque, veja só, quando a gente pensa a questão transgênero, a questão trans, a gente vê que existem sujeitos que não se identificam com o gênero que foi designado quando nasceram. E aí esses sujeitos, alguns transicionam de forma binária, não é? Então é o meu caso, por exemplo. Quando nasci, disseram que eu era um menino e eu transicionei, e hoje eu me entendo como uma mulher trans, não é? Entretanto, há pessoas que não se reconhecem, não reconhecem que a expressão da sua identidade caiba no que a gente pode pensar como homem ou como mulher, não é? Que é um binário, né? A noção homem-mulher é um binário de gênero e é um binário que é uma marca da sociedade ocidental, né? Você olha para outras sociedades, você percebe que podem existir outros gêneros, como nas Ilhas Samoa, os Fafine, ou Giras na Índia, ou Muxes no México, não é? Então existem outras possibilidades de ser além do homem e da mulher. E a noção de gênero não binário é justamente isso, pensar entre homem e mulher, o que é que existe enquanto possibilidade de ser. Eu só posso estar no mundo se eu for compreendido como homem ou como mulher? Existem outras formas de estar no mundo? Essa é uma discussão que as pessoas não binárias fazem. E aí tem a questão de entender quais são o lugar dessas pessoas em relação às estruturas que organizam a sociedade. Porque as estruturas que organizam o mundo, elas são também binárias. Banheiro masculino e feminino, nas fichas você tem sexo masculino e feminino, não existe nada, é como se não existisse nada além disso, não é? E daí a linguagem também. E os não binários é um grande guarda-chuva, né? Assim, a gente fala gênero não binário, não é uma coisa só, vai desde as pessoas que se entendem como gênero fluido até as pessoas que pensam o gênero como agênero, até algumas pessoas interpretam a questão da travesti como não binária, não é? Então não tem assim, é um grande guarda-chuva que o Brasil começa a discutir isso, né? Eles começam a se organizar politicamente. Então eu acho que existe um desafio para a comunidade não binária se organizar politicamente no sentido de obter reconhecimento. A linguagem, ela na nossa língua, a gente tem o neutro, né, o que designa as coletividades como masculino, né? Então, uma turma de alunos e alunas, a gente fala os alunos, não é? Dele e dela. A gente não tem possibilidade de pensar uma linguagem neutra. E aí existe quem propõe linguagem neutra, né? O uso de X no lugar das desinências de gênero, ou o uso de E no lugar das desinências de gênero. Eu acredito, pessoalmente, que seja muito difícil você tentar emplacar uma modificação desse tipo na língua. Até porque, quando você pega a história da língua portuguesa e a história das línguas latinas, principalmente, você vai ver que no ramo latino, que dá origem ao português, o neutro, como sendo masculino, ele decorre dos artigos e dos pronomes neutros latinos que eram como se fossem o masculino, como o lo no espanhol. Então, o que há, na verdade, não é uma língua que prioriza o masculino, mas uma aproximação fonética entre o que era o neutro latino e o que era o masculino, que acabou pelo critério da preguiça da língua, que é um critério que rege a língua, a gente vai pelo menor esforço na hora de falar,
acabou produzindo... Então, quando a gente fala os alunos, esse os tem uma outra origem, de linguística do que o que produz o masculino em específico, né? Mas essa é uma outra questão. Então, mas eu acho que a gente pode pensar a linguagem não sexista no sentido de neutralizar a linguagem pela sintaxe, né? Então, por exemplo, em vez de falar assim, o Júlio, eu falo Júlio. Né? Em vez de falar do Júlio, eu falo de Júlio. Que é uma coisa que, por exemplo, no Nordeste é muito comum, né? Então existem outras estratégias que são mais fáceis de emplacar na língua do que uma modificação morfológica nas desinências, que é uma coisa que não acho que nenhum grupo social, por vontade própria, consiga emplacar. Pode ser que a língua mude com o tempo, mas eu não acho que ela mude como um projeto político. Acho muito difícil. Primeiro, acho que é bom a gente pensar no termo queer, né? O termo queer, ele é um termo que designava... Tem quase 400 anos de registro na língua, o termo queer. E ele designava uma ofensa, não é? Então, era como viado, viadinho, maricas, baitola, em português. E ele designava uma ofensa em relação... principalmente as pessoas que eram homossexuais e as pessoas que eram prostitutas, não é? Então era uma ofensa em inglês. Quando nos anos 70, 80 e 90 nos Estados Unidos a gente tem aquele contexto das guerras culturais, começa a se produzir um processo que a gente na teoria queer chama de assimilacionismo, que é a inclusão das pessoas homossexuais, sobretudo gays, brancos, dentro do sistema heterocentrado, não é? Então, assim, era possível aceitar a homossexualidade, contanto que a homossexualidade fosse higienizada, não fosse afeminada, não fosse extravagante. E aí tinha a noção da ideia da família homossexual, não é? E aí a gente começa então a ter um processo de apropriação das experiências sexodivergentes, né, das experiências de sexualidade que estavam à margem, e elas começam a ser capturadas. Só que essa inclusão da diversidade sexual promovida no contexto americano, ela era uma inclusão limitada. Ela era uma inclusão que pensava as identidades de forma higiênica e que produzia outras exclusões. Então, figuras como transexuais, como travestis, como gays afeminados, como lésbicas muito masculinizadas, essas figuras não eram assimiláveis, porque elas não cabiam dentro da norma, não é? E então a teoria queer surge como uma teoria, como um aporte crítico, não é? Nomeado inicialmente pela Teresa de Lauretis, que é uma estudiosa italiana nos Estados Unidos, que ela publicou Tecnologias de Gênero. Começa a pensar, então, no processo de a gente ressignificar essa ofensa, né? Ressignificar o queer, no sentido de que, se eu tiver orgulho desse marcador, ele deixa de me ofender, não é? Então, a gente começa a pensar, então, o aporte queer como sendo as possibilidades teóricas de entendimento do mundo desde a nossa condição subalterna. E aí, então, se instala uma outra forma de ser. Não quero mais pertencer a esse mundo que produziu a minha exclusão. Eu quero destruir esse mundo, ou construir um outro mundo, ou eu quero poder ser gente no lugar que eu tô. Não é? Então, começa uma recusa da assimilação das práticas sexuais, da assimilação das identidades, da assimilação econômica. Não é? Então existia ali, dentro do que a gente pensou como teoria queer e como os movimentos queer, a construção de uma ética queer que era justamente uma ética do corpo excluído, do corpo subalternizado, do corpo dissidente, uma ética dos sujeitos que não cabiam e que teriam que construir suas práticas não cabendo. Isso nos Estados Unidos. Só que quando a teoria queer chega no Brasil, ela chega como um corpo teórico pós-estruturalista já consolidado.
não chega como uma resistência. Então, hoje, por exemplo, as pessoas no Brasil podem se dizer sou um teórico queer. Mas elas não se dizem eu sou um teórico baitola, sou um teórico viado. O que você pesquisa? Viadagem. Sabe? Então, mesmo no campo da linguagem, dizer-se pesquisador queer no Brasil não faz o menor sentido como resistência, porque a matriz linguística é outra, então não existe essa noção de que o queer seja ofensivo, não é? Agora, de alguma forma, existe um pouco, mas foi por um outro viés, né? Os conservadores se organizam e chamam a teoria queer de teoria da desconstrução sexual, de que as pessoas não querem que as outras sejam homens, sejam mulheres, de que, enfim, de que a gente prega pedofilia. Isso é um equívoco conservador que vem de uma apropriação muito... Eles pegaram espantalhos dos conceitos dos estudos de gênero, dos estudos queer, da teoria queer, e produziram um monstro que é a tal da ideologia de gênero, né, que da forma como eles dizem não existe. Existe uma ideologia de gênero, mas ela é a ideologia que produz o gênero, não é? Que é o que produz as noções do que é homem, que é o que produz as noções do que é mulher, vinculado a um projeto político de poder. Isso é uma ideologia que produz o gênero. Mas uma ideologia de gênero como sendo associada ao conjunto de políticas LGBTs, etc., não existe. Isso é bobagem. Enfim. E aí o desafio nosso, quando a gente pensa o queer no Brasil, é, primeiro, entender que a teoria queer trouxe um aporte crítico muito importante, porque a gente começa a pensar, então, nas dissidências, nos corpos brasileiros que não cabem na norma, que não se assimilam nunca. Por exemplo, quando alguém discute no Brasil a adoção homoparental, qual é o paradigma dessa discussão? Não é o paradigma de que se 2 homens ou 2 mulheres podem ter filhos. É o paradigma de que eles são capazes de garantir que seus filhos serão heterossexuais. Então a preocupação é com a garantia daquilo que a gente pensa como capacidade reprodutiva da família, de produzir proletários, de produzir mão de obra e de reproduzir a matriz heterossexual. E aí você pensa, como um homossexual pode reproduzir a matriz heterossexual via assimilacionismo? Ele está assimilado às normas. Não é só que as pessoas que não são assimiláveis. A travesti, o gay extremamente afeminado, o corpo racializado, né? Quando você olha para os índices de mortes de travesti no Brasil, você vai ver que a maior parte delas eram pobres e negras, o mesmo para homossexuais. Não é? Então existe uma marginalização que se produz na intersecção do que seria gênero, classe, raça, a deficiência, a discapacidade. Não é? Então esse conjunto de corpos, que tipo de resistência a gente pode construir? E é isso que é um desafio queer brasileiro, não é? Primeiro, construir formas de resistência, sejam formas de resistência econômicas, sejam formas de resistências identitárias, pós-identitárias, políticas, desde as suas formas marginais de ser e não passando por uma assimilação, né? Então, o negro, ele não precisa abandonar, e o movimento negro tem feito isso, né? Ele não precisa abandonar as marcas da sua negritude para poder se assimilar ao mundo branco, assim como a travesti não precisa abandonar as marcas do seu corpo travesti para se assimilar. A gente precisa construir as resistências desde aquela forma como somos, para que essas identidades não sejam mutiladas e não se dissolvam em meio à norma. Como você reconhece um corpo subalternizado? Acho que isso é muito importante. Uma forma de reconhecer o corpo subalternizado é o corpo que é tido como público. Como assim? O corpo gordo é um corpo subalternizado. Quando a pessoa gorda chega na família ou nos amigos, ela é olhada, as pessoas dizem, mas você precisa emagrecer. O corpo da mulher, ele é olhado, as pessoas acham que podem falar sobre esse corpo. O corpo da travesti, as pessoas dizem que podem falar sobre esse corpo. O cabelo da pessoa negra é alvo da intrusão pública. Você precisa alisar, ai, como sua cor é linda. Mas quando você olha para o corpo branco, magro, masculino, esse corpo não é público.
Não é? Você não chega... Raramente você chega para um homem branco, magro, vai dizendo, nossa, você precisa engordar, ou nossa, que cor linda que você tem. Porque esse corpo não é um corpo público. Essas pessoas têm seu corpo. As pessoas subalternas, seus corpos são públicos. Eles são marginalizados, eles são alvo do controle da norma. Então nós não temos nossos corpos. E as resistências queer também são uma forma de dizer, meu corpo é meu. Quando a gente olha para o movimento que se pode pensar como LGBT, você vê que é um movimento, sobretudo, sobre orientação sexual. Gays, lésbicas, bissexuais. E aí você pensa, bem, o T não é sobre orientação sexual. O T é sobre identidade de gênero. O T é sobre uma experiência de estar no mundo desde um gênero distinto daquele que a sociedade te deu, não é? E aí quando a gente pensa a questão da mulher trans, é um pressuposto básico. Se o sujeito do feminino são as mulheres em todas as suas possibilidades, não é? Porque a noção de mulher não é uma realidade categórica, não é? Ela é uma experiência que se produz corporalmente, de alguma forma, mas que se produz também no encontro com as opressões, no encontro com as violências, no encontro com o mundo masculino. Então o mundo masculino produz a abjeção, produz a exclusão e produz a dominação sobre o corpo e as identidades femininas. Se eu sou uma mulher trans, por que então as mulheres trans não podem ser feministas? Existem muitos argumentos, sobretudo vindos do feminismo radical, que se opõem à participação ao reconhecimento das mulheres trans como feministas. O primeiro deles é a socialização. Diz que tivemos uma socialização masculina. E é um equívoco. Primeiro, é um equívoco por quê? Porque a socialização, no sentido de eu ter sido criada como um homem, ou ela foi criada como uma mulher, produz uma subjetivação? Produz. Mas essa subjetivação não é essencial e não é categórica. Se a socialização jamais falhasse, não existiriam mulheres feministas. Porque nenhuma mulher é socializada para se opor ao mundo do patriarcado, ao mundo do masculino. Agora, e as socializações são distintas, né? Então, por exemplo, o meu processo de socialização foi um processo de violência. Porque a masculinidade sempre se impôs sobre mim como violência. A forma como eu gesticulei, sempre gesticulei desse jeito, sempre tive essa voz. Não é? Então, as violências para que eu me tornasse homem foram muito dolorosas. Eu lembro de um episódio na 8ª série em que eu juntei dinheiro, paguei 2 meninos para me ensinarem a andar e falar como homem. Sabe? Eu era extremamente pobre, foi muito difícil juntar aquele dinheiro para pagar isso. E o máximo que eu consegui foi assim, ele andar como se eu tivesse assada, né? Porque ele me ensinou um jeito muito duro de andar que ficou artificialíssimo. Não é? Então, o gênero ele não se impõe dentro de uma perfeição. O sistema produz o que a Thérèse de Lauritis chama de sistema sexo-gênero, que é um ordenamento do mundo pensando pênis, vagina, pensando pênis, masculinidade, homem, vagina, mulher, feminilidade. E a pessoa trans, ela não cabe nesse sistema. Nenhum sistema é perfeito. Os sistemas de computação não são perfeitos. Os sistemas políticos não são perfeitos. Porque sempre existe alguma coisa que escapa nesse sistema. E é o que você faz com o que escapa. Tem gente que diz que o que escapa é anormal, tem gente que diz que o que escapa é patológico. E a gente diz que o que escapa precisa ser pensado como forma de resistência também. Então o transfeminismo, de alguma forma, ele tem uma relação com o feminismo, mas ele é um feminismo que pensa as questões das mulheres trans. E não existe para isso a ideia de que seja a mesma coisa. Uma mulher trans não é exatamente a mesma coisa que uma mulher cisgênero. A gente tem experiências de vida e formas de chegar a essa noção que são distintas. Então, obviamente, existem questões que são específicas das mulheres cisgênero e questões que são específicas das mulheres trans. Mas existem questões que nos unem. Então, quando eu penso, por exemplo, no meu direito à transgenitalização ou no meu direito a poder modificar o meu corpo sem autorização do Estado, eu estou pedindo autonomia sobre o meu corpo. É o mesmo quando as mulheres cisgênero ou os homens trans pedem o direito ao aborto.
A gente está falando, a gente não quer que o nosso corpo seja propriedade do Estado e seja alvo do controle do Estado. A gente quer que o nosso corpo seja autônomo e que a gente possa governar os nossos corpos, não é? Então, existem muitos pontos de apoio e existem muitas relações em comum. Não é? Então, acho que a gente precisa entender nesse sentido. E é também um reconhecimento da feminilidade, da condição de mulher. Assim como a existência da mulher negra é distinta da mulher branca, que é distinta da mulher muçulmana, que é distinta da mulher oriental, existe a mulher trans. Sabe, ser trans é uma das particularidades de ser mulher. De início, é um nome que pegou. O nome lutas identitárias pegou porque eram demandas que vinham de grupos que tinham uma identidade marcada. Mas sempre que a gente fala em lutas identitárias, é importante problematizar a noção de identitária, porque fica parecendo que só tem identidade a transexual, o negro, a mulher, e que então o outro não tem identidade. O outro é natureza e nós somos identidade como construção artificial. E então, assim, eu acho que o termo lutas identitárias pegou. Mas é preciso entender que a gente fala com lutas identitárias porque são demandas de identidades não reconhecidas. São demandas por reconhecimento em relação ao mundo. Então, assim, o homem branco, rico, etc., já tem sido reconhecido porque ele mesmo produziu o mundo. Não é? E essas lutas identitárias, que são lutas do corpo, que são lutas das marcas que o mundo produziu sobre os corpos, as marcas de raça, as marcas de classe, as marcas de gênero, ganharam centralidade na política. Ganharam centralidade em um sentido por conta das guerras culturais, né? As guerras culturais são um deslocamento do eixo do debate político. A gente deixa de discutir, por exemplo, a política em termos de economia, né? Se a gente quer uma economia privatista, estatista, se a gente quer política social, se a gente quer lei de responsabilidade fiscal, se a gente quer imposto progressivo, e passa a discutir a política em termos morais. Se a gente quer que as pessoas tenham direito ao aborto, que elas não tenham direito ao aborto, se as pessoas podem ou não mudar ter acesso a mudança de sexo, a casamento homoafetivo. Então esse deslocamento vai daquilo que era do plano econômico, de gestão e político, para o campo moral, não é? Então, se você pensava a polarização política nos anos 90, você pensa PT, PSDB, né? Hoje você pensa Jean Willis Bolsonaro. Você pensa a polarização em campos morais. E as lutas identitárias, então, ganham uma centralidade, né? O corpo e o gênero entram na centralidade da política. Então você vê os conservadores se articulando em torno das pautas morais, de ideologia de gênero. Você vê o campo da esquerda tendo que defender radicalmente essas liberdades, tendo que defender o direito, por exemplo, da Judith Butler falar. Apesar de existirem campos da esquerda que têm discordâncias profundas com as análises da Butler, não é? Então, as pautas de identidade, elas ganharam a centralidade da política. E isso é muito positivo, não é? Em um certo sentido. No outro sentido, pode ser negativo porque quando você debate em pressupostos morais, o diálogo é muito mais difícil ou, às vezes, impossível. O lugar de fala é um conceito muito importante. Assim, a ideia de que... Porque a gente precisa pensar como é que as dinâmicas se organizam no mundo dos discursos, não é? A gente precisa entender que falar é um ato político. Né? Que a política, em alguma medida, se constitui na capacidade de falar. Né? Por exemplo, quando você pensa no surgimento da política na Grécia, você vai ver o lugar da polis, como eles diziam que era o lugar do lexicon, o lugar do discurso, o lugar da palavra. E quem pode falar por muito tempo são as pessoas que possuem poder, são as pessoas que ocupam posições privilegiadas no mundo. Elas não só podem falar, como elas são ouvidas e possuem credibilidade. Então, quando a gente pensa o lugar de fala, a gente pensa em uma ferramenta de contestação, uma ferramenta de democratização da economia da credibilidade. Por que economia da credibilidade? Você precisa entender que existe uma credibilidade no mundo e que ela é repartida entre as pessoas que falam. As pessoas
que são brancas, ricas, estudadas e etc., gozam de mais credibilidade. As populações subalternizadas e estigmatizadas, ainda que digam a mesma coisa, têm menos credibilidade. A reflexão que é subjacente ao lugar de fala e que a gente precisa entender com clareza não diz respeito a necessidade de democratização da fala, mas diz respeito, por exemplo, aos critérios de conhecimento, não é? Eu preciso entender que é necessário que pessoas trans falem sobre a realidade das pessoas trans, mas isso não é um impeditivo para que algumas pessoas cis falem sobre as pessoas trans de forma muito efetiva, de forma muito positiva, de forma muito acertada. Assim como pessoas trans podem falar sobre pessoas trans de forma muito equivocada. Porque a perspectiva da minha vivência como um fazer político ou do meu discurso como um fazer militante não é uma perspectiva imanente. Ela não está em mim desde sempre, mas ela se constitui como o meu acesso a uma ética e uma política militante. Não é? Então, não é porque sou trans que minhas falas sempre representam uma ética militante em relação aos direitos das pessoas trans. Não é? As normas do mundo normativo, elas se introjetam na gente de muitas maneiras. Isso pra gente que é subalterno, né? Agora, para as pessoas que estão na norma, elas precisam pensar quando falam, né? Será que o que eu estou falando está repleto dos meus interesses de classe, de raça e de gênero? Não sou eu que tenho que apontar lugar de fala para ninguém. Sabe, as pessoas precisam pensar de onde é que falam e entender o que atravessa o seu discurso, para assim a gente poder aumentar as possibilidades de fala. Quando a gente olha para o mundo, e se a política é o espaço do discurso e da fala, quanto mais plurais forem as falas e quanto mais pessoas puderem falar, mais viva e produtiva será a política. Eu acho a experiência da novela foi muito positiva. É claro, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender para pensar a novela é entender que ela tem suas limitações. Tem as limitações da empresa, tem as limitações do veículo, as limitações temporais, tem um conjunto de limitações. Então, uma novela não é um documentário, então o que a novela vai relatar não é exatamente a mesma coisa do mundo real. A novela é uma peça de ficção. E em sendo uma peça de ficção, a gente conseguiu levar um conjunto de debates para lugares onde, por exemplo, minhas palestras, meu ativismo não chegaria, não é? Porque, bem, as pessoas assistem novela em qualquer lugar do país, sabe? Desde o interior do Pará, a capital, a São Paulo, as pessoas estavam assistindo, estavam de alguma forma discutindo o que era um menino trans, o que era ser transexual. Então eu achei isso muito positivo, não é? Isso vai mudar, vai impactar drasticamente a vida das pessoas trans? Por óbvio que não é? Mas quando a gente morre tanto, cada vida que de alguma forma melhora por um esforço qualquer é muito importante. Não é? Então, eu recebi alguns relatos de meninos trans em que a mãe não deixava sair com roupa masculina e que durante a novela a mãe deixou sair com roupa masculina. Então, operou ali alguma modificação, não é? E aí também serve para denunciar um outro caráter, né? A gente sempre acredita que as novelas e as mídias têm um poder muito grande de produção das subjetividades, de produção das consciências políticas. E a novela mostrou que nem tanto. Não é? Tanto é que os setores conservadores assumiram um discurso anti-Globo, anti-novela, dizendo que eles estavam pregando ideologia de gênero. E você fala, pera, a direita dizendo que a Globo é de esquerda e está provocando ideologia de gênero, e aí os sentidos que a gente tinha construído sobre o mundo se bagunçaram todos, não é? E aí eu acho que o mais revelador pra gente foi
que o telespectador constrói resistência ao que a TV diz se o que ela disser não se coadunar com o que ele já pensa. Não é? Então, se a novela tivesse falando negativamente em relação aos transexuais, eles iam aumentar a imagem negativa. Ela falando positivamente, quem já tinha uma imagem arraigada negativa não se modificou tanto. Não é? Assumiu aquela postura de a Globo está querendo destruir a minha família. Não é? Mas é importante inclusive para a história da representação das pessoas LGBTs. Tradicionalmente, existem 2 motes de representação LGBT, a tragédia e o cômico. Não é? A tragédia, ela funciona como? Quando você assiste filmes do mainstream LGBT como Orações para Bob ou Meninos Não Choram, você vai ver que a história sempre termina em tragédia. Existe nessa tragédia um contradiscurso, né? um discurso que está ali no plano do semiótico, que é, olha, se você for LGBT, você vai se suicidar, você vai ser morto, sua vida vai ser infeliz. Então essa narrativa de tragédia dava medo às pessoas, né? Imagina quem assiste o Orações para Bob e é de uma família religiosa, fala, sabe, será que a minha mãe vai tentar me curar daquela maneira? Enfim. O discurso da piada, que era muito comum na TV brasileira, né? O gay, que era um chaveiro, a transexual, que era escandalosa, a transexual que não tinha profundidade humana. Essas representações da tragédia e da comicidade, elas não tinham profundidade humana. E a novela trouxe essa profundidade. A ideia era empatizar e provocar alguma catarse. Foi eficiente, sabe? Dialogou com algumas pessoas. E agora a gente precisa continuar discutindo representação, né? Então a gente tem que discutir, por exemplo, que a gente tenha na televisão mais atores transexuais, que a gente tenha na produção mais pessoas transexuais, na direção, na dramaturgia, sabe? Existe um debate sobre isso e a gente precisa fazer esse debate que vai além da modificação narrativa do discurso e da personagem.